E no vídeo de hoje, se você me acompanhar até o final, eu vou te mostrar que você também é capaz de construir o seu próximo micro SaaS em 24 horas. E a ideia aqui é fazer algo bem direto ao ponto, algo simples, para te mostrar como é o processo que eu executo quando eu tenho uma ideia e quero validar ela rapidamente no mercado em forma de aplicativo. Então, basicamente, o que eu quero fazer com você é construir um micro SaaS em 24 horas. Será que utilizando algumas ferramentas que hoje nós temos disponíveis, inclusive com base em inteligência artificial, isso realmente é possível? Então, para você me acompanhar direitinho nessa jornada, eu resolvi estruturar isso aqui em algumas etapas. Primeiro, então, vou falar de alguns conceitos, depois da idealização. E aí eu vou te mostrar boa parte da construção desse SaaS e como que a gente vai fazer para lançar ele utilizando alguns canais bem conhecidos que temos por aqui. E se você ainda não me conhece, eu sou o Thiago e você está aqui na Digitals em apenas um dos canais que ela tem para divulgar desenvolvimento de aplicativos, tecnologias e tudo mais. Você pode perceber que a gente está bem no início. Então a sua inscrição neste canal, a sua curtida e o seu comentário são muito importantes para que a gente consiga continuar fazendo esse trabalho que estamos fazendo. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Apesar de que nós vamos construir um micro SaaS, o micro é um SaaS. Então, qual é o conceito de SaaS? Software as a Service, ou software como serviço. Ele provém um serviço modular. Geralmente são aplicados em cloud e tem diversas modalidades de adesão. Quando a gente fala de um serviço modular é que nós modulamos uma prestação de serviço como um software e ele vai acontecer com breves personalizações possíveis para todos aqueles que forem aderir e utilizar ele. Geralmente são aplicações em cloud porque eles têm que ser distribuídos pela internet. Eles podem ser distribuídos, por exemplo, como o Windows era antigamente, por CDs. Sim, mas hoje, vamos dizer que mais de 90% do software as a service do SaaS são aplicações realmente em cloud. Se não estão ali disponíveis o tempo inteiro na internet, com certeza foram aderidos por um canal online e em cloud. E tem diversas modalidades de adesão, porque não quer dizer que há um SaaS que ele tem que ser cobrado de forma recorrente. Então isso é algo que nós vamos ver um pouco mais para frente. Então quais seriam as principais diferenças de um SaaS para um micro SaaS quanto à estrutura, perfil, custo, validação e implantação, por exemplo. Perante a estrutura, claro que num SaaS a gente tem uma estrutura mais robusta, tanto de infra quanto de equipe. Então, para um SaaS, a gente provavelmente teria grandes equipes, para um micro SaaS, pequenas equipes. Perante ao perfil, no SaaS a gente tem algo escalável por ser mais genérico. Já no micro SaaS, ele está focado em nicho, então não quer dizer que um nicho não possa ser escalado, sim, mas geralmente a escala dele é inferior a um SaaS como um todo. Referente ao custo, no SaaS a gente tem um alto custo inicial, pois se estamos falando de uma ferramenta mais robusta, com certeza para se construir demora mais tempo, mais gente, enfim. Quanto no micro SaaS a gente tem uma ferramenta que para atingir o seu ápice, ela com certeza vai ter um custo bem menor. Perante a validação, para um SaaS, as coisas acontecem de forma mais complexa e demorada. Temos ali diversas funcionalidades para avaliar. Já aqui no micro SaaS, essa validação ela é mais dinâmica e rápida, pois estamos falando muitas vezes de uma ou duas features principais que precisam ser testadas e validadas. Referente à implantação, para o SaaS a gente tem geralmente um tempo médio de implantação, tanto na parte de colocar o sistema para rodar em produção, quanto a adaptação de novos usuários para realmente utilizar eles dentro dos seus ambientes. Já no micro SaaS é tudo muito mais rápido. Então é nítido que se você vai partir por uma ideia de fazer uma validação rápida e produzir de repente uma aplicação sozinha, a melhor coisa que você pode fazer é construir realmente um micro SaaS. Ainda mais se temos somente 24 horas para isso. Então, voltando aqui, vamos falar um pouco das modalidades de cobrança, porque é como eu alertei anteriormente, todo mundo acha que um SaaS ou um micro SaaS é só recorrência mensal e anual. E para um pouquinho, não é bem assim. Então, trouxe algumas ideias aqui e outras abordagens que tem por aí. Então, sim, nós temos a maioria dos SaaS dentro de um parâmetro de recorrência, mas também temos os pacotes que ocorrem ali por créditos e funcionalidades. Os pacotes eles podem ser por valores esporádicos ou podem ser, por exemplo, por uma recorrência mensal que
que libera créditos e tu pode depois adquirir mais créditos. Isso acontece, por exemplo, no Lovable. Depois nós temos o valor único, onde você paga e utiliza aquele serviço em questão. E depois por uso, aonde você consome o serviço e ali então o SaaS ele computa o consumo, a demanda e vai te cobrar perante o que você utilizou. Neste caso aqui, podemos pensar, por exemplo, nas APIs do Google ou da própria OpenAI. E para esse aplicativo que nós vamos construir hoje, nós não vamos fazer uma recorrência. Eu vou te mostrar uma modalidade muito legal que tem de execução de serviços modulares a preço único e que no fator preço ele é muito escalável, pode trazer um faturamento gigante para um SaaS mesmo dentro de um nicho. Mas sendo um SaaS ou um micro SaaS, quais são as características de um ótimo micro SaaS? Bom, vamos lá. É importante ter foco em um nicho, estamos falando de micro SaaS. Baixa complexidade técnica, tanto na hora de construção quanto na hora do uso. Aqui podemos falar daquele termo bem conhecido soft touch, ou seja, a sua aplicação ela tem que ser algo bem simples de ser utilizado e com isso nós teremos custos mais baixos e uma margem alta e eu vou mostrar para vocês como o preço único pode trazer uma margem muito alta. Por fim, ter uma monetização clara, ou seja, o que você está cobrando por qual valor de forma bem definida. Um lançamento rápido e, claro, talvez o principal deles é que a sua aplicação ela tem que ser resolutiva e se ela não for resolutiva de um problema, ela tem que ser desejável. E é o que poucas pessoas falam. Geralmente quando a gente fala em SaaS e micro SaaS é sempre vamos resolver uma dor, mas existem muitos aplicativos modulados como SaaS ou micro SaaS que não estão resolvendo dores, mas sim atividades, serviços, enfim, experiências que são muito desejadas. Então, acho que você já deve ter percebido que se você entrou nesse vídeo aqui para ver eu construir um SaaS por recorrência e copiar dor de outras pessoas, você está muito enganado. O que você vai ver eu construir aqui nesse vídeo é algo diferenciado que vai fazer você pensar. Então, nós vamos ver agora qual é a ideia que vamos construir e eu vou encaixar ela no processo todo conceitual que eu te apresentei anteriormente. E o aplicativo que eu trago aqui e eu construí em menos de 24 horas é a arte colaborativa. O grande segredo dela está na sua modalidade de conversão, pelo fato dela ser soft touch e ela está no âmbito do desejável. E trabalhar com um preço único, praticamente insignificante, que traz a intenção da pessoa em conhecer a ferramenta. Então ela une a criatividade a algo bem estruturado e que toca no emocional e no desejo das pessoas. Este projeto ele é tão simples que aqui em 2 cliques nós já estamos faturando com o usuário e ele pode participar de diversas artes ou fazer a sua própria arte e utilizar tanto para uma mensagem de divulgação como também um ambiente de marketing para a empresa ou serviço dele em questão. O conceito já está bem claro aqui, um quadro único de 1 milhão de pixels, onde cada pessoa pode comprar um espaço de 10 por 10 pixels, mas você pode configurar isso, escolher uma cor e deixar sua marca eterna na maior obra de arte colaborativa da história. Como gatilho de intenção e conversão, aqui nós vamos usar a curiosidade. Para a pessoa participar da ferramenta do ecossistema, ela tem que ingressar em uma arte. E para isso ela vai ter que arcar com um valor que praticamente é irrisório, estamos falando ali de centavos. E como fonte de aquisição, aqui nós temos 2 formas. Uma é você participar da arte principal do projeto, da arte colaborativa, pagando ali 55 centavos agora, porque ele já está em uso, né? Para você entrar na arte em questão e botar o seu pixel e as suas informações. Porém, você pode criar a sua própria arte colaborativa e aí você tem um outro valor fixo aqui para você criar o seu ecossistema de arte colaborativa. Então, neste momento, a gente dá 2 caminhos para o usuário tentando fisgar ele a todo momento. Ele pode participar então do nosso core principal, ou seja, participe aqui dessa arte única e exclusiva, onde nós vamos massificar essa ideia, nós vamos expandir esse negócio, ou você pode pegar o nosso molde de negócio e aplicar para você mesmo. Ou seja, pague uma outra taxa e você tem o seu quadro colaborativo, a sua arte colaborativa, que você pode divulgar através de um link único, convidar as pessoas para desenhar ela, inserindo os pixels junto contigo. Assim, criamos um ambiente de gamificação, de personalização, onde você pode montar ali o seu ecossistema, sua rede de pessoas que vão te ajudar a criar essa arte. Então, como prometido, vou encaixar isso aqui em
tem toda aquela estrutura conceitual que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, por que este projeto é um micro SaaS de alto potencial? Foco em um nicho. O produto atende o nicho emergente e engajado, ou seja, criadores de conteúdo, comunidades online, professores, facilitadores, eventos e movimentos sociais, equipes, fãs e tribos digitais. Ou seja, a missão é transformar a participação digital em expressão coletiva e simbólica. Por que ele tem baixa complexidade técnica? Ele é desenvolvido com ferramentas visuais, eu usei Lovable, Bubble, o fluxo é direto, né? Então, criação, colaboração, exibição. A infraestrutura é leve, sem APIs complexas, a gente tem praticamente a API de cobrança do Stripe aqui e algumas de envio de mensagens. Então, fácil de manter e adaptar, ideal para solo founders ou times enxutos. E por que tem custo baixo e a margem é altíssima? Porque olha só, temos uma operação 100% digital, com armazenamento mínimo por arte, processamento simples e estático e pagamentos automatizados. E isso traz um baixo custo operacional com alto potencial e lucro por unidade. E o lançamento rápido e validado. Bom, MVP no ar e funcionando em muito pouco tempo. Interface fluida e responsiva, ações diretas, ou seja, comprar, criar e divulgar, e já com dados reais, usuários, artes e pixels coloridos. Isso então gera prova social e uma estrutura pronta para escalar. Por que o produto seria desejável e compartilhável? Primeiro, é uma experiência simbólica e emocional, além de estar ali munida pelo gatilho da curiosidade. Se você não aderir, você não consegue ver. Então cada pessoa deixa sua marca única, links compartilháveis geram efeito viral, ideal para branding comunitário e engajamento. Então os gatilhos são ego, escassez, pertencimento e contribuição. E como é a forma de monetização? E aqui eu queria trazer um ponto muito importante, vou ler e vou abordar para você. A gente tem dois modelos já ativos de monetização. A participação em quadros públicos, ou aqueles principais que a gente impulsiona a ideia como um todo. O Pixel começa em 1 centavo e cada nova compra ele sobe 1 centavo. Então isso cria um senso de urgência e recompensa de quem participa antes. E aí a criação do quadro exclusivo, valor fixo de R$ 59,90. O usuário personaliza nome, tema, tamanho do Pixel e recebe link exclusivo para convidar qualquer pessoa para pintar gratuitamente. E o legal é que isso aqui abre novas possibilidades, como download de alta resolução, pode ser faturado isso, camadas premium de edição e exclusividade, NFTs por quadro, white label para escolas, eventos e empresas, inclusive trazer esse quadro de modo físico, a gente fazer a impressão e materialização disso para ser colocado numa parede, por exemplo. Então, um verdadeiro micro SaaS com alma de arte. Foco claro, tecnologia leve, emoção, comunidade criativa com o produto. Já monetiza desde o primeiro clique, pronto para escalar com marketing orgânico e parceria. Mas a cereja do bolo vem agora. Na monetização por escala, que seria a cada compra aumentar 1 centavo, o valor para o usuário praticamente fica insignificante. Você consegue atrair ele simplesmente pela curiosidade, por você ter um valor muito baixo para a utilização daquilo. Agora eu quero te mostrar o que acontece com isso. E aí eu vou voltar lá no ChatGPT para te mostrar. Bom, então já deixei preparado aqui a pergunta-chave e aí eu acho que vocês vão entender. Bom, se a arte tem 1 milhão de pixels e eu posso configurar isso, e eu vendo quadrantes de 10 em 10 pixels, 5 em 5 ou de 1 em 1 pixel, começando em 0,50 centavos porque, por exemplo, no Stripe isso é o mínimo possível, e aumentando a cada compra 1 centavo, quando a arte finalizar, qual o faturamento? Bom, o ChatGPT vem aqui e faz o cálculo, né? Dados do seu modelo de precificação, ele vai fazer um cálculo aritmético, né? Ele calcula o último valor, o cálculo da soma total e o faturamento total a vender todos os 10 mil quadrantes. Nós estamos falando de R$ 504.950. R$500 mil em um quadro único exclusivo ou uma arte única exclusiva digital, sendo que os participantes pagarão centavos para estar lá. Mas você não precisa acreditar em mim nesse molde de negócios, eu vou te mostrar algo que me inspirou a isso, que é um caso real que está na internet e eu vou mostrar para vocês. Eis aqui The Million Dollar Page. Um quadro cheio de marcas, como se fosse uma arte, que cada pessoa que comprou o seu espaço aqui para colocar a sua arte, seu logo da sua empresa, pagou $1 por cada pixel. E aqui nós temos 1 milhão de pixels. Esse aqui é o caso mais antigo. E agora eu tenho que tirar o chapéu para a reinvenção do Lucas Montano em cima disso. Vamos lá!
The Stupid Button, um projeto lançado por um desenvolvedor brasileiro que hoje trabalha na gringa. Há alguns meses atrás, esse botãozinho aqui começou em alguns centavos de dólares e agora ele está em 250,99 dólares. E se a cada clique aquele botão aumentou um centavo, a média aritmética, o resultado do cálculo, dá aproximadamente 3,4 milhões de dólares, ou seja, 3 milhões e 400 mil dólares em alguns meses. Lucas. Vou botar para tirar o chapéu para você. Te falar, hein? E eu cliquei lá e eu tô no Stupid Button. O resultado do Stupid Button é você receber uma mensagem estúpida na tela. É isso mesmo. Não entrega uma arte digital, nada demais. E você participa do clube. Pois é, 3 milhões de dólares. Movidos a pura curiosidade. Então, já deu para se ligar que eu não reinventei a roda. Eu simplesmente pensei num produto final para encaixar dentro de uma modelagem de negócio no MicroSaaS. Um serviço modelado para entregar sobre um preço escalável. E ainda com 2 tipos de monetização, aplicando a base conceitual de 2 casos de sucesso. Basicamente, o meu desafio foi responder a esses 5 pontos que você está vendo para solucionar a equação entre ter um produto final que se encaixa ao molde de negócio de MicroSaaS com esse tipo de monetização. Porque eu vou te falar a real, tem gente se vangloriando na internet vendendo curso com um projeto de 100 mil de receita recorrente ano. Cara, isso aqui tem potencial de milhões em meses. Este é o jogo. Bom, chegamos até aqui com um modelo de negócio e conceito formado. Como que eu determinei o nome? Bem simples. O que é o que eu estou construindo? Uma arte colaborativa. Consultei os domínios no registro.br e no GoDaddy, estavam todos livres. Fui lá e comprei o domínio. Como você determinou o design? Aí sim, vou te falar que para o processo criativo, da forma mais rápida que eu encontrei foi utilizar uma ótima ferramenta que nós temos atualmente de inteligência artificial para me trazer o primeiro gatilho visual. Talvez você conheça ela também. É o Lovable. Vamos dar uma olhada no que eu aprontei lá? Então está aqui. Com a formação do conceito, eu praticamente descrevi um mini PRD aqui, ó. Criar um aplicativo que parte de uma landing page, gerando o conceito de curiosidade, seria a arte da humanidade, consiste em um quadro de 1340 por 750 pixels, que vai dar ali 1 milhão e pouco de pixels, e que a pessoa pode comprar espaço de 10 em 10 pixels, né? Enfim, descrevi tudo como eu queria, como é que ia ser a dinâmica de cobrança para ele entender a alma do negócio. E aí ele falou para mim que ia criar o conceito fascinante de arte da humanidade. Não contei para ele que na verdade era arte colaborativa, senão ele ia talvez não fazer algo tão legal para mim. Então, um projeto colaborativo, né? Ele entendeu a sacada aqui, um projeto colaborativo onde cada pessoa contribui com um quadro de pixels colorido. Criei a arte da humanidade e aí ele me apresenta essa primeira ideia gráfica aqui, ó. Óbvio que isso aqui eu pedi depois, tá? Criei sua própria arte por R$ 49,90, R$ 59,90, enfim. Eu implementei depois. Mas a princípio ele me trouxe isso aqui. Arte da humanidade, um quadro único. Olha lá, ó, 100.500 pixels esperando por você, né? Pagar, eu acho que aqui ele errou o cálculo, mas enfim. E aí pagar 01 e deixar minha marca, então ele, né, assim que tu clica, ele pede para você se cadastrar, entrar ou criar sua conta. E aí a arte está crescendo, ele mostra a arte, mas ele ordena a arte de uma forma que não é a que eu previ, que eu gostaria, né? Ele tem que ser linear aqui, até para as pessoas não simularem desenhos, e a gente lida aqui com o brasileiro, né? Então vai que o cara desenha algo obsceno e acaba com a arte, né? Então a gente bota assim a sequência do desenho sendo sempre um pixel após o outro, e o cara ele tem que acompanhar ali para realmente tentar desenhar algo na tela, tá? Depois ele bota lá artistas participando, pixels coloridos, arrecadado coletivamente tantos reais. Eu acho que isso aqui não é bom para a ferramenta, né? Eu acredito que o valor mínimo tem que estar sempre em ênfase. Depois faça parte da sua história. E, enfim, eu achei legal, mas não me agrada em alguns pontos, tipo essa parte de dinâmica de junte-se à arte, de criação de conta, e a partir do momento que tu clica aqui, né, e você paga, por exemplo, olha lá, ó, vou simular aqui, né, ele vai simular o login realizado,
Aqui a interface de como cadastro o pixel e como aparece a arte, cara, não é legal, ele não valoriza a arte, ele não traz a arte em escala real. Então tem uma série de problemas aqui e que para dar sequência nisso, utilizando o Lovable, seria um pouco difícil. Eu ia gastar muito prompt e não ia resolver isso aqui em apenas um dia, tá? Não ia ter como, né? Mas eu queria já a parte do quadro privativo, quadro exclusivo. Então eu pedi para ele implementar aquela ideia de criar a sua própria arte aqui, ó. E aí você faz um login para você fazer uma arte para seus amigos, sei lá, criar algo criativo junto contigo. E aí o que basicamente ele criou pra mim? Ele criou isso aqui, ó, minha arte colaborativa. Então, né, ele botou a arte aqui, adicionar minha cor, e aqui tu escolhe a cor, ele mudou o padrão, né? E aí tu escolhe a cor aqui, bota um nome, um título, escolhe um arquivo, enfim, uma mensagem, e aqui inclusive ele tava quebrando o pop-up, ó, se é público ou não. E aí tu finaliza ali, adiciona o pixel, e aqui ele também não trouxe o carregamento do pixel. E aí eu vi que, cara, pra continuar aqui no Lovable ia ser muito difícil, porque na verdade eu tenho muito mais prática em fazer essas coisas com drag and drop numa ferramenta no code, utilizando isso como inspiração. Então este foi o desbloqueio visual, ou seja, ao invés de nesse momento eu abrir uma tela em branco no Bubble ou um sketch, sair esquematizando todas as telas, eu fiz o Lovable através de um prompt, fazer isso para mim e me trazer o gatilho criativo. Mas a partir deste momento eu utilizei o meu conhecimento, meus anos de experiência desenvolvendo aplicativos e trouxe um conceito visual mais soft para o negócio. E aí que entra na jogada esse carinha aqui também, que ele também, gente, tem AI aí no meio do caminho, então você pode começar a construir gerando o seu primeiro momento do projeto através de AI, mas ele tá num nível bem mais inicial que o Lovable para te trazer esses gatilhos criativos. Então, eu não dei início aqui, mas se você não conhece, ó, Bubble.io, vale a pena, é uma ferramenta ótima e com certeza até meio do ano que vem ela vai acelerar nessa questão de geração de aplicativos por AI e ela vai ganhar muito terreno, porque ela já é a maior ferramenta no mundo de desenvolvimento de aplicativos no code. Isso aqui é extremamente poderoso e tu consegue desenvolver todo esse aplicativo que eu desenvolvi aqui gratuitamente, na conta gratuita deles. E aí tu paga só quando for colocar no ar mesmo. Então não tem aquele negócio de ficar comandando prompt, tá gastando com prompt, enfim. Não, tu consegue dar o início no negócio sem gastar um centavo. Então na hora que você fizer o login, você vai cair nessa tela aqui, talvez não tão cheia de aplicativos que nem a minha, mas é a partir daqui que tu cria com AI, tá aqui embaixo da minha câmerazinha, ó, ou você cria um novo projeto e aqui eu já vou abrir o projeto em questão para mostrar para vocês. Eu vou me reduzir aqui na fotinho, porque acho que agora interessa para vocês ver como é que isso foi construído, ao invés de ficar me olhando aqui, né? Apesar que eu sei que eu sou bonito, mas vamos lá, o que importa aqui é o projeto. Pronto, estou aqui no cantinho e tá aqui, ó, tudo aqui começa com um palco em branco. Sei lá, vou só criar uma página teste aqui, ó. Você recebe a plataforma assim. E aí, é claro que você vai desenhar tudo aquilo que tu viu lá no Lovable aqui nela. Mas você também pode extrair de lá, botar num Figma e importar aqui. Então tem todos esses caminhos. E olha só o que tem de página nesse projeto. Cara, essa pixels aqui, teste, são páginas que não são existentes e funcionais. É só um teste. Na verdade, o projeto consiste em ter uma index, a página arte, a página criar pixel, a página criar arte, a página de painel, a 404 e a reset de senha. É só isso, é bem assim. Então vamos lá, no design, cara, você arrasta grupos e começa a escrever coisas na tela, então olha lá que legal. É simples assim. Então eu quero botar um texto novo aqui, tu clica em texto aqui do lado, clica texto aqui e digita o que você quer, vem aqui, altera o tamanho, bota a corzinha, se tu não quer ele no canto, vem layout, acerta aqui no meio, se ele é um clique, se ele é um botão clicável, por exemplo, tu bota Add Workflow e aqui tu vai dizer que, por exemplo, ele vai para tal página, e aí tu escolhe outras páginas do projeto, ou se você quiser abrir uma outra página da internet, ele abre também. E aqui no Open New Tab é para tu fazer ele abrir uma nova janela e não substituir aquela janela em questão que você tá. Então aqui, ó, isso que tu tá vendo aqui são os workflows. Os workflows são as funções do projeto. Então aqui você cria todos os workflows etapa por etapa. E aí tu controla o processo como um todo. Sabe o que é controlar o processo como um todo? Não é assim, através de um prompt, identifica tal estágio da função e me altera tal coisa. Cara, é quase impossível fazer isso. É por isso que tem muita gente reclamando nas AIs que não consegue dar sustentação em projeto. Esse é um problema gravíssimo, né? Porque às vezes tu quer alterar um step da função e ele acaba alterando tudo no projeto. Por mais que tu use prompts restritivos, qualitativos, ele acaba alterando outras funções do projeto porque tu não tem esse nível aqui, ó, esse nível de
detalhamento para controlar o que acontece passo a passo da função. Então aqui no Bubble você tem isso. Então se você olhar aqui, ó, esse botão, vou mostrar aqui, ó, crie sua própria arte colaborativa. Então se eu olhar o workflow dele, o que ele faz? Ele manda abrir de forma animada, inclusive ele traz várias animações prontas, padronizadas aqui, ó, o pop-up que eu desenhei que chama arte colaborativa desktop. Então se eu for lá no design, eu vou ver o pop-up que tá aqui, ó, arte colaborativa desktop, e aqui eu desenho e altero todas as características do pop-up, ó. Se eu quero uma cor de fundo, se é um degradê, né? Se eu quero que quando ele substitua a tela, ele faça um gray out blur, por exemplo, ele bota um blur em todos os elementos ou não. Eu designo aqui qual o tamanho máximo e mínimo dele. Aqui eu crio condições para dizer que, por exemplo, se tu tá acessando a partir do celular, né, que a menos que 500 pixels, ele vai botar a largura máxima dele em 360 pixels, ou maior que 500 pixels, ele vai bater em 400 pixels de largura. Então é para tu ver como a gente consegue customizar de uma forma bem exata o que a gente quer fazer. E aí aqui, ó, no criar minha arte, aqui tem uma ação mais legal para mostrar para vocês. Eu vou editar o workflow. Então aqui, ó, o que ele faz? Por questões de segurança, todas as operações eu faço a nível de servidor. E isso é uma coisa que é muito legal. Até vou mudar a câmera aqui pra gente falar sobre isso. Sabe aqueles problemas sérios que tu tem de segurança quando você faz projetos em AI? Muitas vezes porque tu não sabe falar para ela, inclusive, que ela tem que cuidar de uma senha, que ela tem que obstruir tal dado, que tal operação não pode rodar no front, tem que rodar no servidor. Isso é uma camada que aqui no Bubble ela já está toda feita. O Bubble tem uma camada de segurança enorme, né? E é lastreado pela Amazon. E além disso, ele permite você transitar funções em front, no lado do cliente, e funções no servidor, que aí vai ser mais seguro ainda. Então, todas as operações aqui, todas as funções que tem nesse projeto, elas são executadas lá no servidor. Então, eu tenho toda a camada de front, proteção do usuário, já tudo feito de forma muito segura, e eu ainda adiciono camadas de segurança executando as funções do servidor. Então, aqui tem um exemplo bem claro disso, ó. No botão criar minha arte, ele vai gerar um pagamento lá pelo servidor. Então, ele manda aqui, ó, criar pagamento lá e manda somente qual é o usuário corrente, a URL em questão. E aí, lá na função de servidor, certo? Aqui, ó, no criar pagamento arte ou pixel, aí sim eu gero a seção de checkout pegando os dados de forma segura. Chegamos até aqui e podemos observar como foi a construção de alguns recursos específicos e chaves da plataforma. Mas agora eu vou dar um overview geral para vocês de como implementar isso na ordem correta e algumas especificidades sobre cada uma dessas implementações. Bom, pessoal, aqui eu tenho então toda a estrutura do projeto, como ele foi criado e as suas especificidades no caso. Tá? Então no Lovable eu fiz o estudo criativo, fiz os primeiros testes e tirei alguns insights. A partir dali eu fui para o Bubble e aí eu comecei com a construção de telas, banco de dados, as APIs e webhooks. Então isso aqui é o que tu tem que fazer no Bubble, novamente, construir tela por tela, construir o banco de dados, implementar as APIs e gerar webhooks. Eu já vou explicar o que as APIs e webhooks são necessários. Antes eu vou mostrar uma estrutura importante para vocês. Para a parte de login, que eu quero usar, por exemplo, as credenciais do Google, ou seja, a pessoa poder utilizar o Gmail dela para criar uma conta, então lá no Google tu tem que configurar a sua conta de desenvolvedor para ter autorização e utilização dos serviços para o aplicativo em questão. Então isso aqui é a integração com credenciais de acesso ao Auth. Nós vamos ver isso de forma mais detalhada. E no Stripe eu tenho a criação da conta, tu tem que criar a sua conta no Stripe, você tem que gerar o seu token de acesso /API e basicamente tu vai ter que configurar os webhooks que conversam com o projeto do Bubble. Então, quais as APIs nós vamos implementar aqui no Bubble? As APIs são aquelas do Stripe, que o que? Fazem a geração do checkout, a seção de checkout dentro do Stripe, utilizando o teu token de API e acesso, e a partir do momento que há o pagamento, o Stripe devolve essa informação aqui pelo webhook. Então, a API faz a chamada, a geração da seção de cobrança, e o webhook, ele recebe o retorno dessa cobrança, sendo ele pago ou não. Então, para isso que lá no Stripe, tu tem que ter uma conta, tu tem que gerar o teu acesso tem que gerar o teu token de acesso por API e lá tu vai configurar o link do webhook que tu vai criar aqui no Bubble para que quando haja a configuração
confirmação de pagamento na sessão, ele, através dessa configuração que tu fez aqui, envie a informação para o webhook no Bubble. Então, assim, o sistema se comunica perante o pagamento. Aqui a gente tem uma estrutura lógica importante, que é o fato de nós termos dados públicos como os pixels, as artes e o valor do pixel barra arte. Então, aqui a gente tem que ter atenção e construir uma estrutura de dados lógica que mantenha tudo seguro para que algum hacker ou alguma pessoa mal intencionada não faça quebras nesses dados aqui ou altere condições de cobrança e pagamento em questão. E aí a gente tem funções que podem rodar no lado do cliente, devem rodar no lado do cliente, ou seja, elas acontecem dentro do navegador e podem ser inspecionadas pelo navegador do usuário, e tem funções que obrigatoriamente têm que acontecer pelo servidor. Então, essa é uma estrutura lógica que tem que ser considerada e tem que ser bem dividida. E também a gente tem dados que podem ser acessados pelo lado do cliente e dados que estarão acessados, ou seja, serão acessados somente pelo lado do servidor. E aí a gente tem uma especificidade aqui perante o Stripe, que é o gateway de pagamento que eu escolhi para o projeto. Primeiro, para ele gerar uma sessão, a gente tem que ter um cliente cadastrado. Então, a gente tem que fazer o cadastro desse cliente antes dele gerar a sessão lá. Então, eu preciso colher esses dados aqui e gerar o login dele aqui antes mesmo dele abrir essa sessão lá no Stripe. Então, isso é uma especificidade. E aí, no fluxo de aquisição, a gente deve fazer, então, a criação da conta e depois redirecionar ele para o pagamento. E é assim também que nós vamos conseguir vincular o que está sendo pago ao que vai ser criado. Nós vamos usar a sessão do usuário para unir essa ponte de dados. E aí, então, nós vamos fazer lá no Bubble a criação da página inicial com o hero e demo da arte, o gatilho de conversão, a criação da conta e o sistema de login. E isso tudo numa página pública, porque a página inicial é uma página pública. E quando eu falo página pública, é que ela não tem sessão privada de usuário. Tu até pode logar o usuário depois ele navegar nela de forma logado, mas o primeiro acesso vai ser sempre sem sessão de usuário. Depois a gente tem a página arte, que também é pública. Por quê? Porque aquela primeira arte ali, que é a arte da humanidade, ela pode ser visualizada de forma pública e não privada. Então, ela também terá a característica de página pública. Ela vai ser pública e privada aqui no caso. Então, ela tem esses dois comportamentos. Já a página Pixel criar, eu tirei a dinâmica e isolei ela. Para quê? Para eu tratar isso aqui de uma forma bem segura com login de usuário. Então, ao invés de eu utilizar a parte de criação de pixel numa página pública que eu não teria controle de sessão, eu criei uma página específica para a criação do pixel quando retorna autorizado como pago. E o mesmo para a arte. Então, essas duas páginas que são privadas e são dois mecanismos independentes com dinâmicas diferentes. E aí eu vou ter uma página painel, que é onde o usuário que já tem sua conta, que fez alguma transação ou não, ele pode conferir todos aqueles pixels que ele já inseriu, independentemente da arte que ele inseriu, e ele pode conferir também as artes que porventura ele possa ter criado. Então, eu vou ter um topo com características dinâmicas, e aí depois uma lista de pixels, a lista de artes próprias e a lista de artes públicas, que são aquelas artes que foram criadas por outros usuários que aceitam que outros usuários possam inserir pixels ali. E aí, no caso, essas artes públicas também serão representadas por essa página, por isso que toda arte criada no formato público, ela também tem uma URL pública, tá? Então, por isso que essa página aqui, ela tem duas dinâmicas, pública e privada. E aí, essa página painel, ela é privada. E aí, a gente precisa ter algumas dinâmicas que são reutilizáveis, que é o quê? A parte de conta. Então, praticamente todas as telas, o usuário pode acessar o splash da conta dele, onde ele vai poder consultar seus dados, editar e excluir sua conta. E também a criação de arte, ela ocorre, eu tenho seu gatilho a partir de algumas páginas, e quando eu falo criação da arte, é criação / aquisição. Se caso, né, por quê? Toda nova arte criada, ela tem que ser paga, assim como o pixel, criação / aquisição do pixel. Então isso aqui são dinâmicas que a gente vai reutilizar em diversas páginas. Vamos voltar lá então, vamos fazer o seguinte, vamos lá, no Lovable a gente já viu tudo, no Bubble eu já mostrei para vocês como é que vocês iniciam
uma conta, né? Como é que é o painel lá, como é que tu vai criar o aplicativo, tu cria o aplicativo, enfim, e aí tu começa a construção das telas. Mas antes de ir para a construção das telas aqui, eu vou mostrar para vocês o que você tem que fazer na parte de integração OAuth e o que basicamente tu tem que fazer na hora de criar sua conta no Stripe. Vamos lá para as dinâmicas necessárias para você criar sua integração com credenciais de acesso OAuth. Primeira coisa, tu tem que ter uma conta Gmail. Então tu cria sua conta Gmail e a partir daqui da criação, tu vai digitar aqui, ó, cloud.google.com. Neste momento, quando você acessar essa página, você vai ver isso aqui, ó. E aí aqui em cima, onde está escrito console, vai estar para você iniciar gratuitamente. Você vai clicar aqui e fazer os processos de início gratuito. A partir dali, você vai ser redirecionado para essa tela inicial. O que tu deve fazer aqui é criar um novo projeto. Então aqui eu tenho vários projetos, aqui eu vou criar um novo projeto teste, só para vocês perceberem como é. Então teste de projeto, e aí você vai clicar em criar aqui. Após isso, ele vai fazer a criação do projeto. Ao criar o projeto, você deve selecionar o projeto aqui em cima. A partir deste momento, o projeto está selecionado. O que nós vamos fazer então aqui é vir no menu lateral, vir em API Serviços e ir em tela de permissões OAuth. Neste momento, você vai configurar a sua tela de permissão de integração de login. Então você vai clicar em vamos começar. Aqui tu vai botar o nome do aplicativo, então eu vou botar teste. Aqui tu coloca uma conta de e-mail de suporte, avança. Aqui tu vai marcar público externo, porque outros usuários que não dentro do seu aplicativo vão vincular esse e-mail de login. Então tu vai marcar externo. Aqui tu pode botar o mesmo e-mail que tu colocou lá em cima, você avança e aqui você concorda com os termos, dá continuar e clica em criar. Então a partir do momento ele vai vir aqui para as métricas e checkup do projeto. E o que você precisa fazer agora é aqui, ó, criar um cliente OAuth. Então, criar um cliente OAuth, ele vai te jogar para essa tela aqui de criar, então, o cliente, o ID do cliente OAuth. E aí tu vai dizer que o teu aplicativo é um aplicativo da web, porque é isso, né? Aqui tu bota de novo o nome do aplicativo, então pode ser teste. E aqui, ó, tu tem duas coisas, que é origens autorizadas e URLs de redirecionamento autorizado. Então, origem é toda URL no qual tu vai ter um botão que dispara essa função de integração. Então, se você tiver em diversas telas, tu vai ter que pegar a URL de cada tela. Aqui no nosso projeto em questão, a gente tem duas telas que são origens de login, que seria a tela da arte e a tela da página inicial. Então, aqui eu adicionaria a URL dessas duas. Já vou mostrar isso lá no projeto onde tudo isso já está configurado. Então, aqui eu vou botar só um teste aqui, ó. Tu colocaria assim. E na redirecionamento autorizado, é toda a tela de redirecionamento que depois dele logado, da autorização dele, da credencial autorizada dele, tu vai redirecionar ele. Então aqui no caso, nós teríamos também a página inicial de novo. E isso é obrigatório, se você não configurar isso aqui, ele não funciona. Após configurar essas URLs, tu pode alterar, né? Mas aqui tu coloca em criar. E aí, você tem que anotar esse ID de cliente aqui, ó, que tu vai precisar dessa informação lá dentro do Bubble. Então você deve anotar esse ID de cliente. Feito isso, o que tu vai fazer? Tu criou o cliente OAuth. Então, a partir deste momento agora, você precisa verificar a credencial de acesso. Então, tu vai clicar aqui, vem no API Serviços aqui, vai em credenciais, e aí você vai acessar teste aqui e tu vai ver que aqui tem a chave secreta do cliente, que é o que tu vai precisar também. Então, tu vai precisar do ID e a chave secreta do cliente. Então, tu pega a chave secreta aqui e copia aqui, e essas duas informações nós vamos inserir lá no Bubble. Então, vamos lá no Bubble ver onde a gente insere essas duas informações. Então, aqui na aplicação Bubble, tu vai clicar em plugins e aí você vai instalar esse plugin aqui chamado Google. Você clica aqui no botão Add Plugins, procura ele por Google aqui do lado e tu vai acabar encontrando ele aqui, ó, exatamente esse, tu instala ele. Ao instalar, ele vai abrir aqui. Então, aqui tu vai colar a sua chave secreta e aqui o seu ID lá, ó, seu ID da API Key. Então, você cola aqui e cola aqui embaixo. Pronto, está feito esse passo de integração. Agora o que acontece? Ao criar as páginas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, na Index, perceba que aqui na Index eu tenho um botão numa tela de login que ele pode logar com Gmail ou numa tela conta que ele pode criar uma conta com Gmail. Bom, então, se eu tenho isso nessa página,
uma das URLs autorizadas lá no caso deve ser essa da onde parte esse login. Então, tanto para login quanto para cadastramento. Então, o que eu faço? Eu pego essa URL e colo lá. Vou voltar lá para mostrar agora para vocês no projeto correto. Tá, vou abrir aqui, ó, projeto, deixa eu ver, Arte da Humanidade. E aqui tu vai perceber que tem aqui, ó, a Arte da Humanidade. E aqui na Arte da Humanidade, tu tem várias URLs que eu coloquei aqui, ó, várias delas. Tá. Então, por que tem várias aqui? Porque eu fui testando no meio do caminho em diversas telas e muitas delas, se eu não utilizar depois, eu posso remover. Então, olha só, eu tenho as origens e a partir das origens eu tenho as URLs de redirecionamento que podem receber o redirecionamento de uma nova conta do Google. Tá bom? Então é isso que tu vai fazer. Agora voltando aqui no Bubble, como é que tu faz o fluxo aqui para fazer essa integração ao Alpha? É bem simples. Tu vai no botão que vai iniciar a ação e nesse botão tu simplesmente vai colocar essa ação aqui, ó, Sign Up Login with Google. Na verdade, quando você adicionar ele, tu vai colocar essa opção aqui, ó, Sign Up Login with a Social Network. E aí tu vai escolher o OAuth Provider. Esse OAuth Provider só aparece aqui porque tu está com um plugin aqui instalado e com as credenciais postas. Se você remover as credenciais, ele não aparece lá. Então, isso é obrigatório. E aí, a partir deste momento, o Bubble, ao clicar o botão, ele vai executar essa ação aqui e ele faz todo aquele ciclo de implementação, ou seja, de validação do login, sozinho. Então eu vou mostrar aqui para vocês, vou simular. Então, ó, vou deslogar aqui, porque agora está logado. Vou clicar em acessar e vou botar continuar com o meu Gmail. O que acontece? Pelaquela ação que eu tenho lá de sign up, ele vai identificar aquela ação e esse processo aqui já não está mais dentro do aplicativo. Olha lá o URL que ele está, accounts.google, tá vendo? Então ele já está lá no Google. E aí ele aceitou essa conexão porque ele veio de uma URL autorizada. Então aqui eu vou clicar no meu Gmail, vou dar continuar aqui, isso aqui tudo está acontecendo no Google, e aí ele já volta agora devolvendo a URL aqui, ó. Tá, agora eu já estou dentro do Bubble de novo, com a URL com todo o escopo autorizado, que é esse aqui. Perfeito? Agora ele está logado. O que tu precisa saber neste momento? A partir disso, seja para login ou criação de conta, o Bubble registra o usuário automaticamente na tabela usuário. Então, tu não precisa criar o usuário. Esse usuário aqui foi criado automaticamente no momento dessa execução de uma conexão OAuth com o Google. Então, toda vez que ele volta de lá, ele identifica se o usuário já existe ou não. Se o usuário não existe, ele vai criar o usuário automaticamente. Porém, quando ele volta, quando ele retorna na criação do usuário, tu pode demandar algumas ações específicas. Então, aqui na minha tela de conta, ó, o que eu fiz? Eu fiz isso. Ao criar uma nova conta aqui, quando ele retorna, o que eu faço? Eu faço uma modificação no usuário. Como ele volta já criado e logado, eu modifico o usuário corrente, o current user. E aí eu trago o nome que está lá na conta do Google, ó. Então eu pego o current user, trago os dados da conta Google, que são nativos aqui da integração, e aí eu escolho qual dado eu quero. Por exemplo, eu quero first name e depois eu quero que tu coloque logo ao lado o last name. Aqui no avatar eu trago o picture profile, aqui ó, profile picture. E depois aqui por controle meu eu digo que ele está ativo e não deletado. E aí, como ali ele já está clicando quando eu crio uma conta nessa tela, né, para inserir um pixel na arte, eu já executo a ação de criar cliente, dou uma pausa, depois a de criar pagamento, dou uma pausa e aí vou redirecionar ele para o pagamento, mas aqui agora nós estamos vendo só o OAuth. Então são esses os passos que tu precisa fazer na configuração da conta do Google e aqui no Bubble para que você tenha essas credenciais sociais funcionando com o Google. O Facebook é similar a isso, só que com a dinâmica de criação de aplicativos dele e também com a integração social aqui através de plugin no Bubble. Agora vamos ver o que precisamos fazer no Stripe. Então você vai até o site do Stripe, stripe.com/br ou só stripe.com e ele vai adicionar o BR sozinho. Você vai fazer a criação da sua conta e a validação da sua conta. Logo em seguida, você vai logar e clicar em Dashboard. A partir daqui, você vai vir em Configurações. E aqui em Configurações, tu vai digitar API. E aí ele vai te mostrar aqui, ó, desenvolvedores chaves da API. Neste momento, o que você vai verificar é sua chave publicada
aplicável e a sua chave secreta. Elas podem estar aqui já. Agora, se porventura elas não estiverem aqui, você clica em criar chave, fornecer essa chave para outro site e aí você vai continuar com chave restrita. Eu não vou clicar aqui agora para não substituir as minhas, que já estão plugadas no projeto. Então tu vai copiar os tokens aqui, tanto da publicável quanto da secreta, e nós vamos implementar essa chave de API lá no Bubble. Então aqui no Bubble, tu vai vir na aba Plugins, e aí, basicamente nós vamos utilizar o API Connector para fazer as chamadas Stripe. Então, antes de qualquer coisa, você vai precisar instalar o API Connector. Então, tu vem no Add Plugins, vai instalar aqui o API Connector, como a gente mostrou anteriormente. E aí, você vai usar aquela chave lá, secreta, depois da palavra Beater, espaço, tu vai colar a chave secreta aqui. Agora, nós não vamos ver a implementação dessas chamadas de API. Mas ambas, tanto a de criar cliente quanto a de criar checkout, você vai precisar das suas chaves. Então, a princípio, a integração do Stripe é feita dessa forma. Então, agora eu vou mostrar para você, de uma forma um pouco mais específica, as estruturas de dados, alguns ajustes que eu fiz e que vai suportar essa aplicação. Então, para as lógicas funcionarem corretamente, nós temos que ter uma boa estrutura de dados. Vamos dar uma olhada nisso. Então, para estruturar o projeto e sustentar ele como um todo, nós precisamos basicamente dessas tabelas de dados. Uma tabela de dados usuário, que vai controlar ali toda a dinâmica de como o usuário transita suas informações, inclusive ela é a tabela central da comunicação entre o Stripe e o retorno do seu pagamento. Logo depois, então, a gente tem a tabela da arte. Essa tabela de arte é onde a gente registra as informações de forma pública. A gente pode ver aqui, ó, Publicly Visible. Depois nós temos uma tabela Order, que controla praticamente a fatura, ou seja, a ordem de cobrança, enfim, e os status. Inclusive diz aqui se é referente a uma arte, a um pixel, tanto relacionando a qual registro real das outras tabelas de dados se refere a essa ordem, assim como tipificando através de um option set. Depois nós temos a tabela pixel, que é aquela que identifica o pixel inserido em cada arte. Então ela carrega o avatar, a cor, se teve likes, favoritos ou não, qual é o link dela, a mensagem, o nome de quem postou, o título, enfim, o status se analisando ou não e outros dados correlacionados. Depois a gente tem a tabela de sistema pública, que é aquela fonte de dados que eu utilizo para dizer qual é a arte principal que está na página inicial e qual é o valor de arte e o valor de pixel que está sendo ali mostrado nas páginas públicas ou até as privadas, mas não é este valor que eu utilizo para efetivamente realizar as integrações com o gateway de pagamento. Eu utilizo uma outra tabela aqui, ó, que não é pública, que inclusive tem regras de privacidade e segurança aplicadas, e é esta aqui que eu utilizo nas operações de back-end para transitar as informações de qual valor de arte e pixel deve ser cobrado. Depois eu tenho o log de webhook, que também é uma tabela protegida, e aí eu tenho toda a comunicação de sistemas de e-mail também numa tabela protegida. Assim como a tabela usuário também é toda protegida por regras de privacidade direto no banco de dados. E agora a próxima camada que eu vou abordar, e é uma camada muito importante, é o que você deve fazer perante as integrações de API, ou seja, aqueles recursos externos que você não vai desenvolver, mas vai consumir como serviços externos, tipo o gateway de pagamento do Stripe e a API, por exemplo, de credenciais sociais do Google. Voltando aqui para o painel de plugins, onde a gente tem esse plugin chamado API Connector do Bubble, é nele que nós programamos, então, todas as nossas conexões externas do aplicativo, inclusive aquelas conexões que a gente pode fazer de nós externamente a nós mesmos. Então, neste momento, eu tenho 3 tipos de conexões ou integrações externas, que é o Stripe, o Brevo e a OpenAI. O Stripe é para fazer toda a gestão da cobrança e dos pagamentos, o Brevo para disparar as mensagens por e-mail de bem-vindo, a OpenAI para a gente fazer a moderação do conteúdo que está sendo postado. Então vamos ao Stripe. O que a gente tem que observar aqui que é muito importante? Primeiro, essa operação do Stripe, ela acontece em 2 momentos. Você tem que criar o cliente e depois gerar a cobrança. Então são 2 chamadas especificamente. A criar cliente, ela acontece sobre esse endpoint, que é a API stripe.com/v1/customer, que seria clientes em inglês. Aqui tu sempre vai usar como action, porque tu vai precisar pegar essa API e indexar ela em workflows na sua aplicação.
informação. O data type, ou seja, o tipo de dado, é do formato JSON. Então você sempre deixa marcado aqui JSON nessa de criar cliente. Aí o método de conexão a esse endpoint é post. Por quê? Porque o post determina, esse método de conexão post está dizendo que você vai enviar uma informação que deve ser gravada ou processada lá no servidor de recebimento. Aqui, obrigatoriamente, nos headers, você tem que colocar a autorização, então um authorization com o seu bidder, underline não, espaço, o seu token de acesso e o content type, neste caso aqui é application form data, né, URL encoded, tá? E aqui no caso tu vai deixar esses dois dados privados para que ele não possa ser acessado por ninguém a não ser o teu sistema perante o outro sistema. Então deixa ele privado. Esses são os dois headers que você precisa. Ao criar cliente, o tipo de informação que você vai mandar, ele tem que ser no formato JSON. Tá? E aqui então você escreve ou cola o corpo de dados que você quer enviar lá, os mínimos que eles pedem para criar o cliente. Então no caso, o e-mail, o nome, e aqui o metadata é para eu já fazer a conexão de quem é o usuário do Stripe perante o usuário do Bubble. Então tu manda o Unique ID, que é um registro de dados único, tipo um fingerprint, do usuário no teu sistema lá para o Stripe, e na hora que há o pagamento, ele retorna informando isso direto aqui no usuário credenciado dentro do Bubble. Já essas informações aqui, não há como fugir disso, elas têm que estar sem a opção Private marcada, mas essa é uma chamada que você vai executar a nível de servidor, para tudo ficar seguro. Então, se a gente olhar qual é a resposta que o endpoint manda para nós, a resposta que ele manda para nós é essa aqui, ó. Então ele volta para gente o ID, o objeto, o endereço, se ele tem algum dinheiro na conta, no caso, né, lá da Stripe, quando ele foi criado, qual é a moeda corrente, enfim, diversas outras informações é o que ele devolve para nós. Nós vamos usar duas informações aqui, a invoice prefix e o ID, principalmente o ID, porque é com esse ID que a gente vai gerar, por exemplo, um checkout de cobrança. Já na chamada de checkout, né, ela também é uma action do formato post com data type JSON. Aí você no header só manda a autorização com o mesmo bidder de forma private, só que agora o body type tem que ser em HAL, tá? Você vai mandar ele em HAL. E aí essa é a escrita de um HAL. Se você não souber escrever aqui, você pode olhar na documentação como isso é, lá na documentação do Stripe, ou pode pedir auxílio para o ChatGPT e ele escreve tudo isso aqui para você. O importante é que você utilize underline, asterisco e underline, entre outro underline, asterisco e underline, para determinar qual parâmetro dinâmico que tu vai inserir lá no teu fluxo, na ação, lá no teu workflow, na sua action. Então aqui eu deixo mocado para testes alguns dados para eu poder inicializar a call e fazer ela funcionar lá no meu workflow. Então aqui, se eu for olhar, esses são os dados que retornam no momento que eu recebo a resposta de criação do checkout. E o que é importante para mim aqui é o ID do checkout, qual foi o valor que chegou lá para eu conferir, fazer uma auditoria no meu sistema, e principalmente a URL que volta aqui, que é aquela que eu vou usar para redirecionar o usuário. Então perceba que para eu criar uma cobrança, obrigatoriamente eu tenho que informar quem é o cliente. E aqui o URL de sucesso e cancelamento são URLs independentes de retorno ao seu próprio projeto que vão determinar que existe um sucesso no pagamento ou que o mesmo de repente foi cancelado. Então a chamada do Stripe é basicamente essa. O que tu tem que tomar cuidado aqui na hora que você for fazer a chamada de cobrança, e agora eu vou te mostrar aqui onde ela está na página pública, né? Está aqui na conta, por exemplo. Então, na criação da conta, provavelmente você não está logado e você vai criar a conta com o próprio sistema de contas do Bubble ou a partir do Gmail. E aqui no fluxo você vai perceber, então, que eu não executo a criação do cliente nem a criação do pagamento aqui pelo front, para que nenhum hacker tenha acesso a partir do navegador. Então, eu chamo essas funções para serem executadas lá no servidor. Então, tanto a de criar cliente, tanto a de criar pagamento. Então, eu só mando lá para essas funções as informações necessárias que vêm aqui do próprio front, para que então ele processe todas aquelas informações importantes e faça a conexão real com o gateway de pagamento, gerando a cobrança e me devolvendo essa cobrança aqui. Então, a gente pode perceber isso nessa ação aqui, ó, agora nesse menu lateral Backend Workflow, chamada criar pagamento pixel. Então aqui tu vê a chamada da API, onde eu mando o ID, a URL de sucesso, de cancelamento e o valor que pega daquela tabela que ninguém tem acesso e está protegida por Privacy Rules. A partir deste momento, ele gera a ordem de pagamento registrada no nosso sistema e grava o ID
relacional do checkout, tá? Aí ele cria o pixel e relaciona o usuário e a ordem de pagamento e devolve essa informação na URL de sucesso. E a URL de sucesso aqui no caso, que está guardada na order e também é passada no checkout, qual que é? É a URL de criação. Ele vai redirecionar o usuário direto para create, né? Com um parâmetro P dando sucesso ali na cobrança. Então, quando chegar lá na página, só para mostrar já essa estrutura para vocês, quando chegar lá na página, né, de criação, no carregamento da página, você tem que configurar as rotas de chegada da informação para liberar ou não a criação do pixel efetivamente a partir do retorno do pagamento. Então, olha só, eu pego aquele parâmetro que está na URL, eu encontro dentro da tabela do usuário qual é a ordem que está valendo agora, vejo se ela está paga e se ela é do tipo pixel. Se essa condição for atendida, ele abre o painel de criação. Se ela não for atendida, ela vai abrir um outro pop-up avisando que há um erro e que ele deve então forçar a verificação do pagamento para dar continuidade. Por fim, se tudo deu certo, a gente configura aqui qual é a arte que vai ser inserido o pixel numa custom state e depois, se porventura não der certo, nada der certo, a gente retira o usuário da página dando um logout nele. Então perceba que essa é a dinâmica de fluxo de pagamento que você tem que implementar em todas as situações independentes em cada página. Já no Brevo, nós também executamos essa chamada de enviar e-mail lá pelo back-end, ou seja, eu não deixo esse e-mail ser manipulado pelo front, para que não haja deturpação na mensagem, enfim, e seja um ambiente mais seguro e controlado. Então, ao criar o cliente, ao inserir um pixel, eu envio mensagens específicas. E para configurar aqui a chamada do Brevo, primeiro tu tem que criar uma conta lá no Brevo, você tem que pegar o endpoint, né, que você vai enviar a mensagem, ou seja, a call, aqui também do tipo action, porque eu vou usar lá no workflow, também no formato post, porque eu vou estar postando uma informação. E aí os headers necessários são content type, API key e accept. Seria application JSON, a tua chave e aí o teu tipo de conteúdo e todos privados, tá? E aí no body JSON, essa chamada aqui é padrão lá do Brevo. É só você copiar o body JSON, colar aqui e colocar entre esses sinais os termos que você deseja identificar os seus parâmetros dinâmicos. Então, para quem eu vou enviar, qual o nome da pessoa que eu estou enviando, qual é o assunto do e-mail e o HTML aqui, ó, eu insiro dinamicamente um conteúdo que vem lá daquela tabela de dados chamada sys-e-mail, conforme o e-mail que eu quero transitar para o usuário em questão. Já para a chamada da OpenAI, nós também temos o mesmo ciclo de funcionamento. Então aqui, ó, se eu olhar, eu fiz uma chamada determinada análise que eu utilizo o endpoint de completions, ele é um endpoint padrão lá da API do ChatGPT, da OpenAI, e o que eu tenho que passar é o content type e o authorization com o meu beater lá específico. E no JSON, eu tenho também um modelo de JSON específico. Aqui então está o prompt que eu passo com a informação aqui, ó, específica que eu preciso enviar. E aí o retorno dessa chamada vai me dizer se está aprovado ou reprovado para ser postado o conteúdo. E aonde eu faço isso, certo? Então, olha que interessante. Aqui na criação, no painel de criação, que está aqui, ó, eu tenho no botão de inserir pixel na arte, se eu olhar o workflow, eu vejo aqui, ó, schedule API workflow, gerar pixel. Então, essa ação aqui, eu percebo que o pixel, ele tá tendo essas informações colhidas no front, mas ele vai ser criado novamente lá pelo back-end, porque eu não quero de forma alguma que ninguém tenha acesso a essa parte de moderação, essa parte de manipulação das informações que não sejam pelo front e esteja tudo seguro lá pelo servidor. Então eu vou olhar aqui rapidamente como é que eu faço isso. Então vamos ao API, ao evento API, lá no back-end workflow. Então aqui no back-end workflow, a gente pode perceber que na hora que eu gero o pixel, primeiro, eu modifico algumas questões do pixel e aí, antes de aprovar o pixel, perceba que eu só estou modificando dados no pixel. Eu faço uma chamada para um outro API Workflow que chama análise, que é esse aqui, ó. Esse API Workflow de análise, ele está esperando receber qual é o pixel para eu ter as informações. Aí, ele manda as informações lá para a OpenAI e aí, conforme o resultado, eu publico ele ou eu modero ele e aviso isso ao usuário. Então, eu termino o workflow somente se no caso, né, a order lá, ó, que está sendo analisado, o pixel que está sendo analisado, for moderado. Se ele não for moderado, ele então limpa a order de agora, né, para dizer que não existe mais order, porque no fim ele criou o pixel e ele está publicado. E quem disse que ele está publicado não é uma ação no front,
Novamente, está seguro, está lá na ação do back, dentro do servidor. E aonde acontece isso? Aqui, ó. Aqui ele modifica se ele está publicado e se a análise acabou. E agora eu vou abordar finalmente como é a construção das telas, que elementos você precisa ter em cada uma e qual o conteúdo, a dinâmica delas. E por fim, nós vamos fazer o deploy da aplicação e verificar essa ferramenta funcionando no ar. Estamos então numa parte do projeto que eu particularmente gosto bastante. É um pouco massivo desenhar numa ferramenta drag and drop, mas é muito satisfatório quando tu tem o controle total do que você deseja. Então, aqui estamos na página inicial e tem algumas dinâmicas importantes que nós temos que perceber. Primeiro, ela tem dois comportamentos específicos. Um, quando o usuário não está logado, ele é um usuário novo, né, que ainda não criou uma conta, e outro quando ele já está logado. Então, quando você perceber o topo aqui, ó, esse aqui é o topo, certo? Eu configurei ele como um topo flutuante e fixo. Você vai ver que existem alguns botões e que normalmente eles não aparecem juntos. Por quê? Porque este acessar aqui só vai aparecer quando o usuário estiver deslogado. Já esse painelzinho de controle aqui só vai aparecer quando o usuário estiver logado. Então, logo em seguida, nós temos a seção do Hero, que deve ser uma mensagem bem chamativa, explicando o que é essa aplicação. Então aqui a gente fez isso e logo abaixo a gente já oferece uma dinâmica de uso, né? Então um exemplo do que acontece, né, na ferramenta em questão, ou seja, se você cadastrar um pixel, o que vai acontecer? Então é essa dinâmica que está aparecendo aqui. Mais abaixo a gente traz as artes colaborativas públicas para que qualquer usuário possa explorar o que está sendo feito dentro da ferramenta. Logo depois algumas estatísticas e depois o convencimento, né? A tentativa de convencimento do porquê participar da arte colaborativa. Logo em seguida, eu vou complementar depois com perguntas frequentes e a identificação da empresa para dar credibilidade a esse software como serviço. E aí, então, temos que implementar algumas dinâmicas de uso que referente à criação de conta, a compra do pixel, enfim, e tudo começa neste gatilho aqui, ó, que é aquele botão onde ele vai fazer, então, a compra. E aí, ele induz a abertura de um pop-up de criação de conta, que você pode criar sua conta pelo botão de continuar Gmail ou criar conta aqui, né? Comumente, a gente já viu isso anteriormente. Além dessa dinâmica de pop-up, a gente também tem que implementar uma tela de loading. Então aqui, ó, eu implementei essa tela de loading de sobreposição com o método float, que bloqueia o uso até que as APIs, por exemplo, respondam as informações corretamente. Mas a gente também tem esse botão acessar na página, e aí esse botão acessar, ele invoca um outro pop-up de login, que tem uma dinâmica diferente, ou seja, para logar e acessar a plataforma sendo redirecionado direto para o painel. Mas se você já está logado também, você tem esse botão que te leva para o painel e você tem esse outro botão aqui no canto que abre o seu perfil, ou seja, o seu profile. Então a gente tem um outro pop-up também para você gerir as suas informações de perfil, assim como redefinir sua senha ou excluir sua conta. E por última ação que nós podemos ver presente aqui é esse botão de criar sua própria arte colaborativa, que diferente da compra do pixel para essa arte em destaque em questão, aqui você criaria sua própria arte. Também ele tem por trás todo o fluxo de criação de cliente, criação de conta e também cobrança. E aí nós temos um pop-up diferente para ele, que seria este aqui. Então, essas são as dinâmicas de uso que nós temos na página inicial do projeto. Como sequência, nós temos as duas páginas de criação. A página de criação do pixel é essa, ele aparece o quadro atrás onde tu vai inserir o pixel e ele te traz esse painel lateral flutuante que entra animado na tela, tá? Com as configurações aqui que tu deve preencher para inserir o seu pixel. E aqui a gente já viu que ao clicar aqui, ele vai lá no servidor, analisa todo o teu contexto, depois ele volta e se seu pixel for autorizado, ele te traz uma mensagem de sucesso, que seria essa aqui, ó. Então, essa mensagem de sucesso é aquela confirmação que o teu pixel realmente foi inserido. Se houver um erro, então você recebe essa mensagem de erro. Temos algum problema, tente validar o seu pagamento. Agora, se observarmos a página de criação da arte, é basicamente a mesma dinâmica, é outra URL, e o painel aqui do lado é um pouco diferente, com as opções e parâmetros configuráveis específicos para uma arte. Então, dê um título, deixe uma mensagem, escolha o tamanho do pixel, se tu quer de 15 por 15, 10 por 10, 5 por 5, isso aqui vem de forma dinâmica, se a visibilidade dele é público ou privado, e aí a configuração do link compartilhável. E aqui nós também temos
as mensagens de sucesso, insucesso, erro, né? Erro, sucesso. E aqui também tem um painel de criação de pixel auxiliar. Agora, uma coisa que é importante você saber é que ao criar tanto a arte quanto ao criar o pixel, o usuário não fica nessa página. Essa é uma página transitória apenas de criação. Ele é direcionado para a página arte, que é uma página pública que então recebe tanto a informação da página anterior, que era a arte onde o pixel foi inserido, ou a arte que foi criada para agora um pixel ser inserido. Então aqui nessa página arte, nós temos que ter diversas dinâmicas também, como é uma página pública, em ter o gatilho para criar sua própria arte colaborativa, destacar os seus pixels, ou se você quiser ver no quadro só os seus pixels, você clica aqui, ele destaca os seus pixels. Por exemplo, como é uma página pública, ele também tem que ter o botão acessar, e aí se essa arte for sua, tem que ter o botão editar para você alterar a arte, e aqui, se você estiver logado, os comandos para você transitar entre as suas informações de perfil, sair ou ir no seu painel. Assim como aqui nessa página, nós também temos, então, o pop-up de profile, que pode ser acionado. Aqui, você também pode criar um pixel, então aqui tu tem o painel de criação de pixel. Você também tem a mensagem de sucesso, também tem um loading de carregamento, porque no caso, se ele fizer uma compra a partir dessa página, tu também tem que ter o load aqui. Tu também tem a criação da conta, porque ele pode estar aqui e decidir nessa tela inserir um pixel e não estar logado, assim como fazer o login também. Então, aqueles mesmos pop-ups utilizados lá na página inicial, nós temos nessa página aqui. E por fim, a página que eu gostaria de mostrar para vocês é essa painel, porque aqui o usuário consegue conferir todos os pixels que ele inseriu, independentemente de qual arte foi, numa própria, ou numa arte pública ou privada, e assim como ele pode ver todas as artes colaborativas que ele criou. E aí ele pode criar mais uma arte ou registrar um novo pixel em alguma arte específica. E aqui embaixo ele consegue conferir quais as artes publicadas disponíveis para inserir o seu pixel. Então aqui ele vê a linha do tempo de todas no sistema que estão disponíveis para receber a inserção de um pixel. E é claro que nessa tela nós também temos o gatilho de conversão de criar sua própria arte chamando a atenção, porque isso é importante para que a gente possa fazer conversão. O botão acessar aqui não precisa ter, ele veio carregado de outra página aqui, eu até vou tirar ele do carregamento. Por quê? Porque essa página não tem acesso público, é só privado. Tá? E aí você teria então esse painel aqui, ó, de comandos para você transitar entre as dinâmicas possíveis, como o profile, né, a criação da arte colaborativa e aí voltar para o seu próprio painel que está aqui. E agora a gente vai ver um processo extremamente complicado e difícil, que é fazer um deploy de uma aplicação em Bubble. Só que para fazer esse deploy dessa aplicação, o ideal é que a gente insira o domínio, que vai ser o domínio real da onde ela vai acontecer. Mas é necessário? Não. Para você fazer o deploy para um ambiente de produção, o Bubble não exige que você tenha um domínio. Mas aqui nós já vamos fazer tudo junto para você ver como funciona. E é claro que a primeira coisa que você vai fazer é ir no GoDaddy, assim ó, GoDaddy, tá, do GoDaddy.com ou no registro.br e registrar o seu domínio. E aí no momento que você registra o seu domínio, cada um desses painéis, desses sistemas, dessas plataformas, tem uma forma de você configurar os DNS. O importante é que tu vai ter que copiar o domínio que você registrou, vir aqui no Bubble, na aba Settings, aqui no Domain and Mail, e você vai colocar o seu domínio aqui, ó. Tá? Então tu vai colocar o seu domínio aqui. No momento que você colocar o seu domínio aqui e apertar em configurar domínio, ele vai te trazer uma tabela de DNS. Eu vou tentar abrir uma outra aplicação aqui para mostrar isso para vocês. Então aqui eu abri rapidamente uma outra aplicação que não tem nada configurado, que é o ambiente que você vai encontrar. Então aqui no Domain Name, vamos dizer que você colhe aqui o seu domínio do seu app.com.br. Na hora que você apertar em Setup this Domain, o que ele vai fazer? Você vai ignorar essa parte aqui do Google API Key e ele vai te trazer essas tabelas de DNS aqui, ó. Então você tem que configurar esses registros com esses IPs lá dentro do GoDaddy ou do registro.br. A partir daí, ele vai aparecer dessa forma com uma mensagem embaixo dizendo que possivelmente em 24 horas o seu domínio vai ser checado. Passando esse período e sendo validado, a tua aplicação estará funcionando a partir do seu domínio. E aí então, o que você deve fazer a partir de agora? Vamos lá, é vir aqui no cantinho, apertar nesse botão Deploy, digitar aqui a sua versão
de controle, a minha seria V001, apertar em Deploy e pronto. Você pode conferir aqui comigo que a arte colaborativa está no ar. Bom, pessoal, tá tudo funcionando, terminamos. Agora o que a gente precisa fazer é testar isso exaustivamente, passar para alguns amigos, ver o que eles acham, para ver se eles encontram algum erro que você não percebeu. Mas perceba, o Arte Colaborativa foi construído, está no ar e já fica o convite aqui para você acessar. Digita aí www.artecolaborativa.com.br e, cara, chegou a hora de fazer a sua parte. Eu fiz a minha parte aqui, entregando todo esse conteúdo para você, trazendo um baita de um negócio para você criar junto comigo. Agora, acesse lá, crie a sua arte ou crie o seu pixel, insira o seu pixel na arte da humanidade. Conto com a sua presença, bora lá! Ou você vai me dizer que você não tem centavos para participar desse projeto. Tá bom. E agora, além de vocês que já assistiram esse vídeo, muitas pessoas precisam conhecer esse projeto, esse MicroSaaS. Então, para isso, eu vou fazer a divulgação em 4 canais específicos. Primeiro, em grupos de WhatsApp, de comunidade de desenvolvimento e de SaaS. Aqui eu tenho um canal mais direto, com pessoas que inclusive já me conhecem. O segundo, vou fazer a postagem no Product Hunt, falando da solução. Terceiro, um post no LinkedIn. E por último, um post também na comunidade MicroSaaS, onde diariamente a gente encontra lançamentos de SaaS e informações sobre esse mercado. Para isso, vou usar aqui a ferramenta do ChatGPT para me ajudar a compor os textos. E eu pedi para ele 2 tipos de abordagem e que ele deixe um pouco de lado o convite direto, porque infelizmente, quando você faz esse convite direto para as pessoas, parece que as pessoas não gostam muito de colaborar com o seu projeto. Mas vamos lá. Aqui então, eu pedi um post para o Product Hunt. Como lá temos uma comunidade mais internacional, o comportamento das pessoas é um pouco diferente. Eles realmente aceitam o convite e testam a ferramenta. Então, eu posso ser mais direto. Então, ei, Product Hunters, enfim, hoje estou lançando um projeto, começou com uma simples ideia visual, se transformou em algo muito mais potente. Arte colaborativa é uma plataforma, explica um pouco, né? Agora qualquer pessoa pode criar sua própria arte colaborativa. Parte mais curiosa, ninguém sabe como a arte final vai ficar. Cada cor adicionada é uma surpresa, cada bloco é um detalhe da história que estamos pintando juntos. O projeto já está 100% no ar funcional, construído com low code e muito café. Vou corrigir aqui, é no code, não é low code. Teste, pinte, compartilhe. Enfim, artecolaborativa.com.br. Já para o LinkedIn, solo nacional, temos que ser um pouco diferente. O mesmo post do LinkedIn eu vou fazer lá na comunidade MicroSaaS. Então, de uma ideia visual a um SaaS de histórias coloridas. Então, eu sempre gostei de observar como as pessoas interagem. Aqui eu fiz mais uma storyline, storyboard, assim, trazendo a história da criação e fazendo um convite direto para tu conhecer a ferramenta. E agora eu vou pegar o conteúdo dessas postagens criadas pelo ChatGPT e vou distribuir ali nos 3 canais em questão. E vamos ver o que dá. Eu espero que logo mais nós vamos ter o primeiro faturamento e com certeza vai vir de você, eu sei disso. Bom, é isso. MicroSaaS criado. Eu espero que você seja o primeiro cliente, que o seu pixel seja o primeiro lá do quadro. E aí você chega aqui e comenta no vídeo para mim que você foi o primeiro a participar da arte da humanidade e que você também cria a sua arte colaborativa, faça parte desse projeto. Porque assim você também colabora de alguma forma para a continuidade deste canal aqui, entregando conteúdos como este. Obrigado e até a próxima.